Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, os funcionários aqui da Cooperativa de Reciclável, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou restringir meu pronunciamento hoje a respeito de um assunto que eu acredito que não é do domínio de todos, mas eu acho extremamente relevante, importante e imprescindível que todas as pessoas, que os cidadãos tenham conhecimento. Mesmo porque nós somos surpreendidos, às vezes, por notícias tristes na televisão, de tragédias, às vezes com resultado de morte de pessoas e, às vezes, tragédias com danos materiais, e esses danos são irrecuperáveis. A exemplo do museu no Rio de Janeiro, a exemplo da Boate Kiss, em que morreu mais de 200 jovens. O assunto que eu venho falar aqui hoje diz respeito à segurança de prédios. E existe uma responsabilidade muito grande de uma instituição aqui no estado de São Paulo, que é do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Por quê? Porque o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, ele é o responsável pela emissão do auto de vistoria de Corpo de Bombeiros. Sem o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros, não é possível obter um alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial. Quando que é emitido um alvará de vistoria de Corpo de Bombeiro? É para imóvel residencial, para imóvel que reside famílias? Não, é para comércio. E para cada tipo de comércio, é óbvio que as exigências que o decreto estadual determina são diferentes. E o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros, ele é emitido quando o imóvel ele é destinado ao comércio, à indústria, seja o que for, que não é familiar, desde que esse imóvel tenha acima de 750 metros quadrados. Quando ele tem uma metragem abaixo de 750 metros quadrados, é emitido um certificado de liberação do Corpo de Bombeiros, que é um CLCB, que, na verdade, as pessoas vão montar um negócio pequeno e precisam desse certificado, que a gente fala, preciso da vistoria do bombeiro. Essa pessoa vai no Via Fácil e o imóvel dela, por não ter mais que 750 metros quadrados, é pequeno, ele consegue o CLCB, que é o Certificado de Liberação do Corpo de Bombeiro. Ou seja, de uma maneira bem célere. Lá o Corpo de Bombeiros estabelece quais são os requisitos mínimos para que aquele estabelecimento possa funcionar. Acima disso, há necessidade de uma presença, de uma vistoria de integrantes do Corpo de Bombeiro. Então, a pessoa precisa dar entrada numa documentação no Corpo de Bombeiros para que o Corpo de Bombeiros possa programar a sua visita e, obviamente, estabelecer quais são os critérios e as necessidades para aquele tipo de imóvel, para aquele tipo de estabelecimento. É lógico, se eu for ter um museu, o material que eu vou explorar dentro de um museu é altamente inflamável. A exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro. O mesmo material, os requisitos que eu vou exigir para um museu, é o mesmo que eu vou exigir para um supermercado? Não. É o mesmo que eu vou exigir para um consultório médico? Não. Por isso que o bombeiro, ele faz a exigência preconizada no decreto estadual e ele, obviamente, fala para o proprietário, você precisa realizar um projeto e o seu projeto precisa ter hidrante, seu projeto precisa ter isso e aquilo. Não vou entrar aqui em detalhe técnico mesmo porque não é minha praia. Agora, qual que é o meu objetivo de falar tudo isso aqui? Recentemente, eu fiz um pronunciamento aqui a respeito da estação noroeste do Brasil,
de propriedade da prefeitura municipal. Aí polemizaram, falaram que eu sou isso, aquilo, mas eu resolvi ir lá. E no dia que eu fui lá, até coincidentemente, eu encontrei com a vereadora Chiara, que estava lá com outro propósito, que era visitar o museu, né? Que, para seu conhecimento, vereadora Chiara, nem o museu, nem onde funciona a casa do hip hop, nem onde funciona a orquestra de música, nem onde tem a banda de música, nem onde tem a Academia Bauruense de Letras, aquele prédio todo não tem auto de vistoria de corpo de bombeiro. Portanto, se acontecer alguma tragédia ali naquele local, a responsabilidade é do senhor prefeito municipal. Aliás, do senhor prefeito municipal e também os responsáveis pelas escolas públicas do estado de São Paulo, aqui de Bauru, só para se ter uma ideia, nós temos aqui em Bauru hoje, das escolas existentes, estaduais, municipais, particulares, nós temos aqui de um total de 272 unidades de ensino. 167 não tem auto de vistoria de corpo de bombeiro. Não tem. Câmara Municipal não tem. Prefeitura Municipal não tem. O quartel da Polícia Militar também não tem. O bombeiro tem. Então, eu fico assim, indignado, e até perguntei para o comandante da Polícia Militar, mas ele tem lá expedientes solicitando recursos, porque isso tem um custo para a elaboração de um projeto. E o Estado não liberou. Será que esse mesmo expediente foi feito pelos órgãos públicos municipais? Eu estou falando isso porque, quando pega fogo lá no museu, lá do Rio de Janeiro, a primeira coisa que jogam responsabilidade é no bombeiro. Quando pegou fogo lá na boate, lá no Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a responsabilidade foi no bombeiro. E aí, infelizmente, até descobriram conivência de alguns bombeiros, que é uma coisa a se lastimar. Mas eu estou fazendo um alerta, porque o auto de vistoria de corpo de bombeiros, ele condiciona a expedição do alvará. E eu conversando com o coronel Miguel Minozzi, que aqui está presente, sobre o número de estabelecimentos que tem o AVCB ou então o CLCB, o que existe de estabelecimento aqui no município de Bauru clandestino é uma piada. Falta fiscalização. Aí uma tragédia acontece, aí tentam encontrar um responsável. Ainda bem, segundo o coronel Minozzi me falou, que o Ministério Público tem ciência de uma série de irregularidades, de supermercados, de postos de gasolina, todos irregulares. Todos. Então, a situação não é para brincadeira, segurança não se brinca. E o Corpo de Bombeiros não está para brincadeira. Quando o Corpo de Bombeiros fala que tem que colocar isso, e elenca os itens, é porque o Corpo de Bombeiros está respaldado e amparado num decreto, não é o Corpo de Bombeiros que fez aquilo. É, na verdade, o que a legislação preconiza. O senhor quer fazer uma parte, doutor Segala? Por favor. 30 segundos, coronel. Apenas para acrescentar a vossa fala, que para que exista um alvará de funcionamento, é indispensável o AVCB. Sim. E se esses estabelecimentos estão funcionando, é porque estão consentindo nesse alvará, sem essa importantíssima atuação do Corpo de Bombeiro, ou, o que é pior, não tem alvará. Sem alvará. Mais uma vez, voltamos ao problema da fiscalização aqui na cidade de Bauru. Muito obrigado. Obrigado, doutor Segala, pela parte. Então, eu quero deixar bem claro, por favor, vereadora Chiara. Eu ia falar exatamente o que o vereador Segala colocou aqui. Não tem como conseguir o alvará de funcionamento sem o alvará do bombeiro. O processo hoje ele está integrado. Então, existe muitas situações aqui de irregularidade de funcionamento sem alvará. Muito obrigado. Eu vou
reproduzir na minha rede social, Facebook, no Instagram, o que é necessário uma empresa, o que é necessário um estabelecimento conhecer para ser expedido um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou então um certificado de licença do Corpo de Bombeiros. Eu vou fazer isso. Eu gostaria, aproveitando aqui o Tiago Navarro, que é o nosso jornalista aqui do Jornal da Cidade, se ele pudesse, eu vou oferecer isso para você, uma nota pronta daquilo que é necessário. Alegar ignorância, jamais. O que nós não podemos é lamentar a vida de pessoas que se perdem quando acontece uma tragédia. Depois não adianta procurar responsável. É melhor prevenir do que remediar. Muito obrigado, senhor presidente.